Bom, estamos aqui no bairro de Itaewon, em Seul. E como vocês estão vendo, né, a chuva não para, né? E não mesmo, parece que é a estação das chuvas outra vez. E vocês estão vendo, né, a montanha de Nansan e a Seoul Tower, né? Não é possível de ver ela de tanta nuvem carregada, né? Eu acho que estando aqui em Itaewon, que é um dos bairros mais internacionais de Seul, né, combina bem com o que vamos falar aqui hoje. E acho que é por conta disso que eu vim aqui. O vídeo de hoje é sobre o caso que está tomando os noticiários aqui na Coreia. Não sei se já chegou aí no Brasil, mas o vídeo de hoje vai ser sobre o sequestro de coreanos no Camboja, que receberam promessas de trabalho e chegando lá são forçados a trabalhar numa rede de golpes online. O vídeo será sobre isso, essa situação vulnerável e um tanto inocente, né, que muitas pessoas caem. Teve até o caso, alguns meses atrás, dos brasileiros no Myanmar, né? E agora são os coreanos, são centenas. Então o vídeo de hoje será como alerta de como funciona essa rede, né, de criminosos que sequestram pessoas do Camboja, Myanmar, Laos e os colocam em situações desse tipo, né, de total trabalho escravo. E eu também vou falar como as autoridades coreanas estão lidando com o caso. E como vocês sabem, né, é começo de outono e as folhas ainda não mudaram 100% de cor, né? Estão bem tímidas por enquanto. Seja para a cor amarela ou vermelha. Então estamos meio que suspensos, né, nesse limbo entre estações. E essa semana está chovendo muito e tem previsão de até nevar em algumas partes da Coreia. Só para vocês terem uma ideia. Tá quase como se estivesse pulando. Falar, não vai ter outono esse ano, vamos direto pro inverno. E tem algo profundamente perturbador nisso, né? Como se a própria natureza estivesse confusa sobre que tempo estamos vivendo. Pensamos se estamos no outono, no inverno ou até no verão. E os guarda-chuvas transparentes passam por mim como fantasmas urbanos. Cada pessoa carregando sua própria bolha de proteção contra essa água que insiste, que persiste, que não cede. E tem uma coisa que eu descobri agora. Esses guarda-chuvas da GS25, né, 25, adivinha de onde vem? Do Camboja. Eu acabei de olhar, eu olhei hoje, eu olhei para esse guarda-chuva e estava escrito assim, feito no Camboja. O que é uma grande ironia, né? E vocês vão ver as vitrines das lojas, né, que ganham esse brilho, como pode dizer, líquido, né? E os becos refletem o neon das fachadas. E as pessoas caminham em silêncio, apressadas, né? Tentando escapar dessa água que insiste em cair, que parece que está chovendo nos últimos 20 dias, choveram, sei lá, 16. É muito louco isso. E vocês vão ver anúncios bilíngues e quando pelas ladeiras. Welcome to Itaewon, misturado com Itaewon-e Oshin Gosuru Hanyo-hamida. Sejam bem-vindos a Itaewon. Que criam essa cacofonia muito particular desse bairro, né? Que é tipo um portal entre mundos, entre culturas, entre realidades, assim. É uma parte bem peculiar, assim, da cidade. Então, talvez seja por conta disso que eu escolhi estar aqui hoje, nessa noite encharcada. Porque Itaewon, com toda a sua história de ser esse lugar de passagem, de transformação, de encontros improváveis, talvez seja o cenário perfeito para entender uma tragédia que está acontecendo agora mesmo. Não aqui, na Coreia, claro, mas a milhares de quilômetros daqui, no sudoeste da Ásia, no Camboja, que fica logo no sul da Tailândia e do lado do Vietnã. E é uma tragédia que envolve jovens coreanos, desesperados, endividados, procurando uma saída e encontrando apenas... Bom, vocês vão ver. Tem estimativas do governo que chegam até 1.000, mas confirmados existem 330 sul-coreanos que foram sequestrados no Camboja só entre janeiro e agosto desse ano, de 2025. 330. É um aumento de 50% em relação ao ano passado inteiro, né? E não são apenas números frios, estatísticas abstratas. São pessoas, na maioria jovens, entre 20 e 30 anos,
Alguns com a mesma idade que muitos de vocês que estão assistindo aí. E o que me deixa mais perturbado é como isso está acontecendo. O mecanismo por trás disso tudo. Essa crueldade sistemática, calculada, quase industrial. Vocês sabem, né? Não tem como eu não comentar sobre isso sempre que passo por aqui em Itaewon. Uma noite assim ainda, chuvosa, densa, com as pessoas se espremendo nas calçadas estreitas, os guarda-chuvas meio que colidindo, se chocando, a água descendo pelas ladeiras, como se quisesse levar a cidade embora de certa forma. Eu penso em como tudo aqui parece simultaneamente vivo e frágil, né? Uma multidão pode parecer proteção, mas também pode parecer solidão em massa. A cidade pulsa, brilha, vibra, mas basta um passo em falso, um deslize, um escorregão e tudo desmorona. Então vou falar também sobre vulnerabilidade, sobre como podemos estar cercados de luzes, de vozes, de movimento e ainda assim completamente desamparados quando algo dá errado. Sobre como a sensação de segurança pode ser uma ilusão, tão fina quanto esses guarda-chuvas transparentes, que mal nos protege quando a chuva realmente é insistente e quando venta muito. E esses jovens, né, muitos coreanos, achavam que estavam seguros, né? Afinal, eles respondiam a oferta de empregos legítimos, contratos com selos de empresas, sites bem feitos, promessas de salários que resolveriam todos os seus problemas. Mas, assim como as luzes de Itaewon, nem tudo que brilha é seguro. Nem toda luz ilumina. Algumas podem cegar, mesmo que brevemente. Então vamos entender como esse sistema funcionava, né? Como é que 330 coreanos foram parar em cativeiro no Camboja em apenas 8 meses? A resposta começa aqui mesmo, nas ruas de Seul, nos gocheons apertados, nos banchihas úmidos e mofados, nas dívidas que se acumulam, como essa água da chuva nas sarjetas. Imagine assim, um jovem de 22 anos, vamos chamar ele de Minho, mas poderia ser qualquer um. Minho está no último ano da universidade e deve 40 milhões de wons em empréstimos estudantis. Seus pais são idosos, o pai teve AVC recentemente, a mãe trabalha no mercado tradicional, 12 horas por dia, e ele precisa de dinheiro, precisa urgentemente. E aí aparece no Telegram dele uma mensagem do tipo: oportunidade de trabalho no exterior, salário de 15 milhões de wons por mês. Empresa de TI no Camboja procura especialistas coreanos. 15 milhões de won, gente. É quase mais do que muitos executivos ganham por aqui. E o trabalho parece simples, né? Atendimento ao cliente, entrada de dados, programação básica. Incluem passagem paga, acomodação incluída, 3 refeições por dia. Não precisa olhar muito longe para ver o desespero, né? Ele está nos olhos cansados do metrô, nos olhares distraídos de quem segura o celular esperando uma mensagem que mude algo. Na Coreia, a gente é treinado para aguentar, estudar sem parar, competir sem parar, trabalhar sem parar. E quando a vida vira um aperto contínuo, qualquer oferta de saída soa como uma espécie de esperança, né? Os recrutadores, porque sim, tem coreanos envolvidos nesse esquema todo, né? Não são só estrangeiros. Tem coreanos recrutando coreanos e eles sabem exatamente onde apertar. Eles procuram em fóruns de desempregados, em grupos de pessoas endividadas, em comunidades de jovens ou grupos de KakaoTalk que não passaram nos exames das grandes empresas. É pesca com isca específica, né? Eles sabem que tipo de peixe estão tentando pegar. Quanto mais desesperado, mais fácil. E o mais cruel disso tudo, eles usam até a cultura do pali-pali, né? Que é rápido, rápido. Essa urgência coreana, essa necessidade de fazer tudo rápido, de não perder a oportunidade. Falam vagas limitadas, apenas essa semana, decida agora. E a pessoa já desesperada, já vulnerável,
toma uma decisão que vai mudar sua vida para sempre, mas não do jeito que ele imaginava. Então, o Min-ho, nosso jovem coreano hipotético, mas baseado em casos reais, decide aceitar a oferta. Eles pedem alguns documentos, certificado de registro de residente, né, que é tipo o CPF deles, cópia de passaporte, informações bancárias, nada muito diferente de um processo de contratação normal, né? Exceto que não há um contrato formal. É tudo pelo Telegram, tudo pelo KakaoTalk, que é tipo o WhatsApp coreano, né? Mas o nosso Min-ho está tão desesperado que ignora esses sinais vermelhos, né? Então, 17 de julho de 2025, essa é a data real de quando um estudante de 22 anos, o Min-ho da vida real, partiu para o Camboja. Ele disse para a família que ia participar de uma exposição. Mentiu, ou talvez tenha sido enganado sobre o que realmente ia fazer. Nunca saberemos completamente. No aeroporto de Phnom Penh, do Camboja, né, que é o da capital, alguém está esperando esse jovem. Um cambojano que fala coreano. Isso deve ser bem reconfortante, né? Alguém que fala sua língua num país tão distante. Mas é parte da armadilha. Esse homem, sorridente, prestativo, leva Min-ho para um carro. Vamos para um hotel da empresa, ele diz. Fica a 1 hora daqui, numa área muito bonita, perto da montanha. E o carro sai da cidade. As luzes vão ficando mais escassas, distantes. Os prédios dão lugar a campos de arroz, depois a floresta. O telefone de Min-ho para de pegar sinal. Normal, diz o motorista. A área é remota, mas o complexo tem Wi-Fi. Complexo, não hotel, complexo. E quando chegam, não é um hotel de 5 estrelas como prometido. É um prédio de concreto, cercado por muros altos, arame farpado, câmeras. Parece mais uma prisão disfarçada de empresa, porque é exatamente isso que é. O termo wench, você já ouviu falar desse termo? É como chamam esses complexos no Camboja. Antigamente eram cassinos, resorts, hotéis de luxo, que faliram. Agora são fábricas de fraude, fábricas de desespero, fábricas de destruição da condição humana. Imaginem um prédio de 10 andares, cada andar com dezenas de salas, cada sala com 20, 30 computadores. Em cada computador uma pessoa. Coreanos, chineses, vietnamitas, tailandeses, indonésios, indianos. Uma torre de Babel do crime, do golpe, mas sem nenhuma possibilidade de redenção divina. No momento que Min-ho entra, tirou o passaporte dele. Procedimento padrão, dizem. Para sua segurança. É mentira. É para ele não fugir. Depois explica o trabalho real. Ele vai aplicar golpes. Voice phishing, romance scams, fraudes de criptomoeda. Mas Min-ho protesta, fala que eu não sei fazer isso. Eles respondem, a gente ensina. E você vai aprender rápido. Ou, essa palavra fica suspensa no ar, né? Ou, as metas são absurdas. Cada pessoa precisa roubar pelo menos $10.000 por mês. E contatar 70 vítimas por dia. Conseguir pelo menos 2 novas vítimas por semana, garantida. E trabalhar 16 horas por dia, às vezes 20. Um dia de folga no mês, se tiver sorte. E se não conseguir atingir as metas, um sobrevivente que conseguiu fugir relatou que isso é normal. Que quem não batia as metas era torturado com choques elétricos. Outros eram espancados, trancados em quartos escuros por dias, privados de comida, de água, de dignidade completa. De suas próprias existências. E tem casos piores. Tem gente que tentou fugir e não conseguiu. Foram encontrados em sacos de lixo, em malas, em valas na floresta. O complexo da montanha de Bokor, no sul do Camboja, onde o nosso Min-ho real foi levado, fica cercado por 140 mil hectares de floresta tropical densa. Mesmo que você consiga sair do prédio, para onde você vai correr?
E a chuva continua, né? Incessante. Como se o céu estivesse chorando por algo. E talvez esteja. Porque agora eu preciso contar a parte mais difícil dessa história toda. A parte que me fez sair de casa, nessa noite chuvosa, para gravar. Porque tem algo sobre a chuva que torna tudo mais sombrio, mais real, mais urgente, mais translúcido, né? E esse estudante coreano, de 22 anos, vamos continuar chamando de Minho, foi torturado até a morte. Essa é a verdade crua. Não foi acidente, não foi doença, foi tortura sistemática que levou à parada cardíaca. O atestado de óbito cambojano, com uma crueldade burocrática, né, escreveu: parada cardíaca causada por tortura e dor extrema. Imagine isso. Imagine ler isso sobre seu filho, seu irmão, seu amigo. Dor extrema. Uma semana depois que chegou no Camboja, a família recebeu uma ligação do número dele, mas não era ele. Era alguém que falava coreano com um sotaque muito forte e falou assim: ele causou problemas aqui, mandem 50 milhões de wons e liberamos ele. 50 milhões. São mais do que 190 mil reais. Dinheiro que a família obviamente não tinha, né? A família fez certo. Procurou a embaixada, a polícia, foram aconselhados a não pagar. Então, o silêncio. 4 dias de silêncio. E depois, 8 de agosto de 2025, 2 da manhã, uma caminhonete Ford F-150 Raptor, numa estrada perto da montanha Bokor, dentro do porta-malas, o corpo de Minho. Quem dirigiam eram 2 chineses, Li Shenpeng, de 32 anos, e Zhu Zhenjie, de 43 anos. Eles nem tentaram fugir, ficaram ali, talvez em choque, talvez resignados, talvez simplesmente não se importando, como se estivesse entregando uma mercadoria. E tem algo profundamente perturbador em imaginar esses últimos momentos, né? O que será que Minho pensou? Será que ainda tinha esperança? O corpo dele ficou no Camboja por mais de 2 meses. 2 meses no freezer, esperando autópsia, esperando justiça, esperando toda essa burocracia, né? E a família disse algo assim: desolação. Parece que ele está sendo morto 2 vezes. Mas Minho não está sozinho nessa estatística macabra. 330 coreanos sequestrados só esse ano. Isso números oficiais, né? Pensa nisso por um momento. São mais de 40 por mês. Mais de um coreano por dia. Todo dia, em algum lugar, um coreano está sendo enganado, sequestrado, escravizado nesses complexos. Em 2021 foram apenas 2 casos. Em 2025 já são 330 até esse mês de agosto. É um aumento de 16.400%. Não é um erro de cálculo, não é exagero. É a realidade crua e nua dos números. E não são só números, né? Por trás de cada caso tem uma história. Tem a mulher de 20 e poucos anos que teve 18 milhões de wons roubados da conta bancária e foi espancada até não conseguir andar mais. Quando foi resgatada, ela relatou ter visto pelo menos 13 coreanos no mesmo prédio do complexo. Todos identificados por números, não nomes. Não eram I, Shin, Kim, Pak. Eles eram proibidos de conversar entre si. Sempre misturavam, né? Colocavam um vietnamita com um indiano, com um filipino, com um chinês e com um coreano. Uma completa torre de Babel. Proibidos de conversar entre si. Proibidos de serem humanos. Tem um empresário de 50 anos, sequestrado em plena luz do dia, numa cafeteria de Phnom Penh. Isso foi em setembro de 2025. Às 8h30 da noite, saindo para fumar um cigarro, talvez, ou atender uma ligação, e 4 chineses e um cambojano o arrastaram para um carro preto. Testemunhas viram, chamaram rapidamente a polícia, e ele teve sorte. Foi resgatado. Mas quantos não têm testemunhas? Simplesmente desaparece no silêncio. Apenas algum turista no país simplesmente ser sequestrado e levado para essas montanhas de Bokor, no sul do país. Tem os 2 jovens de 20 e poucos anos que ficaram 160 dias em cativeiro. É mais ou menos 5 meses e meio.
acorrentados, espancados, forçados a aplicar golpes. E quando finalmente foram resgatados, em outubro de 2025, mal conseguiam falar sobre o que passaram. O trauma é profundo demais, as feridas muito além da pele, muito profundas para se traduzir em palavras. E vocês têm ideia de quanto dinheiro essa indústria movimenta? É por volta de 12,5 a 19 bilhões de dólares por ano. Isso mesmo, bilhões. É mais que o PIB de muitos países. E é levantado que é mais ou menos 27 a 60% do PIB do próprio Camboja. Então pense assim, mais da metade da economia do país pode estar ligado a essa indústria de golpes online. E todo esse sistema não é desorganizado, não é algo amador assim em fundo de quintal. É uma operação corporativa. Tem diretor, tem gerentes, tem departamento de recrutamento, que é o que busca as vítimas, né? Tem o departamento de TI, que mantém toda essa infraestrutura digital. Tem um departamento de persuasão, que tortura quem não coopera. E tem o departamento financeiro, que é o que lava o dinheiro. E o chefe desses complexos, né, são principalmente chineses. Muitos da região de Fujian e de Sichuan, que fica mais ao sudoeste assim, da China. E são grupos que já operavam no Macau, no Mianmar, e que migraram para o Camboja, quando a corda pressionou muito em outros lugares. Eles têm conexões, têm produção. Hun To, o primo do primeiro-ministro do Camboja, é co-diretor de empresas ligadas a esse esquema. Lee Yong-pat, o senador, né, possui complexos onde essas operações acontecem. Está tudo interligado. E quanto mais notícias vêm à tona, mais claro fica a teia. Não é só crime, é toda uma estrutura interligada. E cada dia que passa, mais e mais notícias estão tomando os noticiários coreanos, assim. Então até fazer esse vídeo foi um pouco complexo. Então cada dia vinha mais e mais informações. E tudo isso é um crime com aval do Estado, né? Ou pelo menos com vista grossa conveniente. Então como combater algo que tem proteção no mais alto nível do governo? E pelo que foi levantado pela polícia coreana, né? Foram 53 complexos confirmados e mais 43 possíveis complexos no radar. São quase 100 lugares onde, nesse exato momento, enquanto falo para vocês, aqui nessa chuva em Itaewon, pessoas estão sendo torturadas, forçadas a cometer crimes, destruídas psicológica e fisicamente. E o método é sempre o mesmo, né? Que é o pig butchering, que é matar o porco, engordar e depois matar o porco. Eles chamam, né? Vocês conhecem essa técnica? É quando você engorda o porco antes de abater. Constrói relacionamentos falsos online por semanas, meses. Fazem a vítima se apaixonar, confiar, investir emocionalmente. Imagina hoje, gente. Hoje é muito mais fácil fazer isso, principalmente com inteligência artificial. Você pode fazer um vídeo de uma pessoa falando, pedindo dinheiro. É muito fácil. Então eles pedem dinheiro para uma emergência médica, uma oportunidade de investimento imperdível, uma viagem para finalmente se encontrarem, né? E a média de perda por vítima é 160 mil dólares. É muito dinheiro, gente. E tem uma conexão ainda mais sinistra que descobriu recentemente. Teve um caso em Gangnam em 2023. Olha só. Quando distribuíram bebidas com metanfetamina em altos níveis para estudantes do ensino médio. Chamava aquela bebida de Mega TDAH, que prometiam melhorar a memória, a concentração e focar nos estudos. E o organizador daquilo tudo foi um chinês chamado Lin, de 34 anos. E esse chinês, está envolvido no assassinato de Min Ho. É o que o jornal coreano Mail noticiou, né? E a mesma pessoa que drogou adolescentes em Gangnam para extorquir os pais, agora está torturando jovens no Camboja. E 3 de abril de 2023, no bairro de Daejeon, o coração da educação de elite em Seul, em Gangnam, 3 estudantes receberam essas bebidas batizadas, né? 9 beberam. 6 tiveram overdose, alucinações, vômitos, tortura de todo tipo.
E cada garrafa tinha 0,1 grama de metanfetamina misturada com leite. 3,3 vezes a dose adulta normal. E o plano era diabólico. Depois que os estudantes bebiam, os criminosos ligavam para os pais. Gravavam, né? E falavam para eles: seu filho usou drogas, pague 100 milhões de wons ou denunciamos para a polícia. Usando o medo, a vergonha e o desespero dos pais para extorquir eles. Então esse mesmo Lin, que conseguiu fugir antes de ser punido por essa distribuição de drogas, agora faz parte de uma rede, de Seul a Phnom Penh, de Gangnam a montanha de Bokor. É uma teia do crime que se espalha, né? Como essa água da chuva que encontra todos os buracos, todas as rachaduras, todos os pontos fracos do sistema. E agora, né? O que o governo coreano está fazendo sobre isso tudo, né? Lee Jae-myung, que é o presidente eleito desde junho de 2025, ele ordenou uma resposta total. Usou palavras fortes. Mas o que significa isso na prática, né? Criaram um Korean Desk no Camboja, que é basicamente destacar policiais coreanos para trabalhar com a polícia local no Camboja. Tipo um escritório lá. Mas mandaram apenas 3 policiais para o Camboja inteiro. É como tentar secar o oceano com um balde, né? O governo elevou o nível de alerta de viagem. Phnom Penh agora é nível 2.5, que significa evitar viagens não essenciais. Porque na verdade existem várias empresas coreanas no Camboja, né? Existe um grande fluxo de turismo também, né? Mas vocês acham que quem está desesperado por dinheiro vai ligar para alerta de viagem? Quem está se afogando em dívidas vai pensar 2 vezes. O ministro das Relações Exteriores aqui da Coreia, né? O Cho Hyun, convocou o embaixador cambojano. É um movimento diplomático raro, né? É sinal de seriedade. Mas o embaixador do Camboja só disse que entende as preocupações e vai relatar ao governo. Foram só palavras. E tem um detalhe cruel nisso tudo. O Camboja exige prova visual de que a pessoa está sendo mantida contra a vontade, em cativeiro. Precisaria de foto ou vídeo de você preso em cativeiro. E vocês pensam assim: como alguém em cativeiro, sequestrado, sem telefone, sob vigilância de 24 horas, vai conseguir mandar uma foto? É pedir o impossível, né? Mas, pera aí, eu não quero que esse vídeo seja só sobre desespero. Não pode ser. Porque se for, Minho e todos os outros morreram por nada. Então vamos falar sobre o que podemos fazer. O que vocês podem fazer? O que qualquer um que está assistindo pode fazer? Primeiro, prestar atenção nos sinais vermelhos, né? Principalmente nessas ofertas de emprego. Que já teve vários casos de brasileiros que também caem, principalmente no sudoeste asiático. Então, olhar se o salário é alto demais para ser verdade, já aponta que é suspeito. Empresas sem endereço verificável, sem muita informação, também suspeito. O processo de contratação foi pelo Telegram ou WhatsApp, também suspeito. Pedem documentos originais antes de um contrato formal, também soa suspeito. A passagem paga, mas sem possibilidade de remarcar, suspeito. Urgência extrema para decidir, também suspeito. São sinais simples, né? Mas no desespero a gente ignora, né? A gente quer tanto acreditar que existe uma saída fácil que fecha os olhos para o óbvio, né? E se vocês conhecem alguém considerando uma oportunidade dessas, peça para elas fazer o seguinte, por favor. Peça para verificar a empresa. Peça para verificar se a empresa realmente existe no Google, LinkedIn, sites de avaliação, qualquer coisa. Se não existe rastro digital, não existe empresa. Consulte a embaixada do país. Eles têm listas de empresas suspeitas, compartilhem o itinerário com várias pessoas, famílias, amigos, aquele colega chato que sempre se preocupa demais. Registrem-se na embaixada ao chegar. É chato, é burocrático, mas pode salvar a sua vida. Mantenha uma linha de comunicação secreta, um código, uma palavra de segurança, algo que sinalize perigo, sem alertar os sequestradores. Por exemplo, se colocarem você para aplicar golpes online, por exemplo, pelo Instagram ou Facebook, você vai ter o contato com várias pessoas. Você pode até mandar mensagem para amigos. Eles estão registrando tudo que você digita ali, né?
claro, os computadores são rastreados. Mas se você tiver alguma palavra, algum código, você já pode mandar para aquela pessoa, por exemplo. Alguém de confiança. Isso pode salvar a vida, né? E se alguém que vocês conhecem for capturado, não paguem resgate. Eu sei, é difícil, mas pagar financia a operação e raramente resulta em libertação. Contactem imediatamente a embaixada e a polícia. Quanto mais rápido, melhor. Documentem tudo. Prints, gravações, datas, horários. Tudo pode ser evidência. Procurem ajuda de ONGs especializadas. Eles conhecem os mecanismos, têm contatos, usem a mídia. Pressão pública funciona, principalmente nos governos. Os governos se mexem quando a opinião pública cobra. Que tem um caso, né? A gente está falando do Camboja, mas aqui na Coreia teve casos bem extremos, assim. Tem uma amiga minha que ela trabalha para imigração aqui na Coreia. E toda vez que quando chega alguém que fala, algum falante português, seja brasileiro, Angola, Moçambique, e eles passam na malha fina, eu diria assim, da imigração, porque normalmente eles sempre olham o perfil, né? Se a pessoa vai vir aqui para a Coreia fazer trabalho legal, por exemplo. Normalmente é nessa faixa entre 20 anos a 35, 40, solteiro, sozinho. E normalmente eles sempre param para fazer perguntas extras, né? Por exemplo, se a pessoa tem hotel, se a pessoa tem um itinerário, se vai se encontrar com alguém. E às vezes essas pessoas não sabem falar inglês, nem coreano. Então eles ligam para essa minha amiga e ela faz a intermediação. E teve um caso recente até, de uma brasileira. E ela tinha vindo para a Coreia e ela não sabia que hotel ela ia ficar. Ela não sabia o que ela ia fazer na Coreia. Ela não soube responder perguntas básicas. E não é uma coisa assim, pela pressão ou algo. Minha amiga realmente estava tentando ajudar ela, né? Ela falava em português. E a garota simplesmente não sabia. E ela tinha vindo do Laos. Sabe-se lá o que ela foi fazer lá antes de vir para a Coreia. Sem saber inglês, sem saber coreano. E é muito fácil, né? Principalmente pessoas que vão nessa ilusão de vir para a Coreia e tudo. Acabam caindo em esquemas assim, terríveis. E podem acabar sendo vítimas de tráfico humano. Não importa que país que seja. Não é porque a Coreia que isso não aconteça, como aconteceu alguns anos atrás, né? Então é só um exemplo, né? Que me veio assim à cabeça do que aconteceu recente aqui na Coreia. A garota foi recusada e teve que voltar para o Brasil. Nem sei como foi o esquema, né? Porque eu não sei se ela teria condições de comprar uma passagem de volta, ou quem comprou a passagem para ela vir para a Coreia, como foi negociado. Mas não permitiram ela entrar, não. E você sabe, né? Tem uma responsabilidade em contar essas histórias, né? Porque é fácil cair no sensacionalismo. É fácil transformar a dor do outro em entretenimento. A internet é cheia disso. E eu não quero fazer isso. Não quero de jeito nenhum. Por isso que eu não mostrei as imagens dos coreanos machucados, torturados. Porque tá cheio nos noticiários coreanos. E eu não quero mostrar isso aqui pra vocês. Eu também não descrevi os detalhes das torturas e do que eles fazem com as pessoas. Porque é bem pesado. Por isso eu uso Minho em vez do nome real do rapaz, né? E de tantos outros. Porque por trás de cada história tem uma família que ainda está em luto, né? Amigos que estão ainda processando tudo. Sobreviventes que ainda estão tendo pesadelos toda noite. Mas também não posso deixar de contar, né? Porque infelizmente, principalmente brasileiros também, são vítimas desses esquemas globais, né? Estamos falando do Camboja, mas como eu falei, acontece no Laos, no Mianmar. Claro que maior ou menor escala, né? Ou até mesmo no Brasil. Vira e mexe, tem alguma coisa de trabalho escravo que aparece aí, que são situações semelhantes até. Mas níveis e graus diferentes, né? Então é isso, né? É um equilíbrio muito difícil entre informar e explorar o tema, né? Entre alertar e assustar, entre dar voz às vítimas e violentar novamente sua memória. E a chuva não para, continua caindo com a mesma insistência de sempre, como se quisesse apagar tudo. As luzes, as vozes, as memórias, mas o peso no ar permanece. Porque essa história, no fundo, não é só sobre o Camboja, é sobre a Coreia. Sobre o Heo Choson, né? Que empurra os jovens ao limite. Até que decisões desesperadas pareçam o único caminho possível. Eu fiz um vídeo sobre essa ideia do Heo Choson, né? Depois vocês podem assistir depois para entender melhor.
E tudo vai para esse caminho, de certa forma, né? Quando você cresce numa sociedade que te diz que o sucesso é a única opção, fracasso é a morte social. Quando você se endivida até o pescoço para ter uma educação que não garante emprego, quando você vê seus pais se matando de trabalhar e ainda assim, mal sobrevivendo, qualquer promessa de escape parece válida. O problema não são só os criminosos do Camboja, o problema é o sistema aqui que cria vítimas perfeitas para esses criminosos. Jovens endividados, desesperados, dispostos a acreditar em qualquer coisa que prometa um pouco de alívio. Muita gente falou que a série Round Six, né, era uma metáfora sobre o capitalismo extremo, sobre como o desespero pode transformar a vida em um jogo de sobrevivência. Mas talvez o mais assustador seja perceber que o Round Six não era uma metáfora, era só um espelho. Aqui e fora das telas, a competição é real. As dívidas são imensas e muito reais. O medo é real. E os jogadores somos nós. Quantos de vocês conhecem alguém com mais de 100 mil reais de dívidas? Quantos vocês conhecem que mandou 200 currículos e não conseguiu nenhuma entrevista? Quantos vocês conhecem que está considerando oportunidades questionáveis, seja no Brasil ou no exterior, só para sobreviver ou conseguir tentar uma vida digna, né? Quantas pessoas vão para os Estados Unidos trabalhar do que for que seja para tentar manter uma vida razoavelmente boa, né? Juntar um pouco de dinheiro e construir algo. E é isso que os criminosos entendem. Eles não estão mirando em qualquer um, estão mirando nos vulneráveis, nos desesperados, nos que a sociedade já empurrou até o limite. É a predação calculada, né? Como aqueles documentários de natureza, onde o leão sempre pega a gazela mais fraca, a que está mancando, a que está machucada, a que ficou para trás do grupo. E estamos aqui, né, em Itaewon, e a chuva ainda não parou, como se quisesse dissolver as cores da cidade. As poças já não são poças, são pequenos lagos que engolem os reflexos do neon, transformando a rua num espelho líquido, distorcido, onde tudo parece duplo, o real e o seu fantasma. As luzes das vitrines se fragmentam na água, o vermelho dos letreiros se misturam ao azul das farmácias, o roxo dos bares se confunde com o dourado das placas em Hangul. É bonito, mas também profundamente perturbador, porque Itaewon à noite sempre carrega esse contraste entre o brilho e a solidão. As pessoas passam apressadas, encolhidas sob esses guarda-chuvas transparentes, né, que reluzem sob o neon. Dá para ouvir o som dos passos misturando ao das gotas. Um ritmo caótico, quase musical. Os becos exalam cheiro de comida, álcool, mijo e nostalgia. De vez em quando, alguém ri alto. Um riso breve, que desaparece rápido, engolido pela chuva e pela cidade. E é nesse cenário que tudo se conecta, né? Porque Itaewon é, de certa forma, o retrato da própria Coreia de hoje. Cosmopolita, vibrante, mas também exausta. Um lugar onde todos parecem estar indo a algum lugar, mas ninguém sabe exatamente para onde. E talvez por isso eu tenha escolhido estar aqui. Porque essa chuva que não cessa, essas luzes que insistem em brilhar mesmo sob a tempestade, dizem muito sobre o que somos. Pessoas que aprenderam a sorrir enquanto se afogam. Essa Itaewon, que já viu tanta coisa, que já foi playground de soldados americanos, que já foi gueto de estrangeiros, que já foi cemitério, que já foi templo budista muito tempo atrás, que já foi palco de tragédia, que agora é esse híbrido de tradicional e moderno, de local e global. Se essas ruas pudessem sussurrar algo... Mas elas falam, né? De certa forma. Falam através das pessoas que passam, das histórias que carregam, dos segredos que guardam. Quantas pessoas passam agora por nós e estão considerando uma dessas tais oportunidades, né? Quantos já conhecem alguém que desapareceu no sudoeste asiático? Quantos estão a um passo da decisão que pode destruir suas próprias vidas? E eu acho que, de certa forma, é por isso que eu fiz esse vídeo, né? Não para assustar, por favor, mas para alertar. Não para criar sensacionalismo ou algo do tipo,
mas para conscientizar as pessoas, né? Porque conhecimento é proteção. Isso pode ser a grande diferença entre a vida e a morte de alguma pessoa. Então aqui vai um apelo meu, né? Preste atenção nas pessoas, sobre naquele colega que de repente está falando de oportunidades imperdíveis no exterior, naquela prima que está desesperada com dívidas. Não julguem, não digam depois, eu avisei. Ofereça uma ajuda real. Às vezes só conversar, só ouvir, pode ser suficiente para alguém perceber que está prestes a cair numa armadilha. E se vocês mesmos estão em uma situação difícil, e eu sei que muitos estão porque eu já estive, lembre que não existe solução mágica, não existe dinheiro fácil, não existe atalho para sair dos seus health ou sons pessoais. As promessas que aparecem boas demais para ser verdade são exatamente isso, mentiras. Não existe dinheiro fácil sem esforço. E tudo isso é pesado, né? É deprimente, com certeza. Mas é real. É a realidade batendo. E às vezes a realidade precisa ser encarada, mesmo que através de uma cortina de chuva, mesmo que com o coração apertado, mesmo que sem respostas fáceis, mesmo que o abismo que você encara na sua frente seja tão profundo e escuro, que se você encarar de verdade, sem desviar o olhar, sem fingir que não está ali, algo muda. Não o abismo, não o mundo. Talvez nem as circunstâncias, mas você. Você pode mudar e ser mudado. E se esse vídeo ajudou uma pessoa, só uma, a repensar aquela oportunidade, a procura de ajuda, a alertar o amigo, então valeu a pena estar aqui nessa chuva. Valeu contar essas histórias difíceis. Valeu a pena carregar esse peso. Então compartilhe esse vídeo, não pelos likes, não pelas visualizações, mas porque alguém na sua volta pode precisar ouvir isso. Alguém pode estar a um clique de uma decisão irreversível. Alguém pode ser salvo por essa informação. E lembre-se, a crise do sequestro no Camboja não é um problema só deles, dos coreanos, dos outros, ou dos descuidados, ou desavisados. Eu fiz esse recorte, né, dos coreanos no Camboja porque é o que está acontecendo agora e é o que está acontecendo na Coreia. Mas pode acontecer em qualquer lugar, principalmente brasileiros, como aconteceu há uns meses atrás, que foram 2, se não me engano. Na Coreia, a confirmação são 300 e falam que tem mais de 1000. Então é um problema do nosso tempo. E qualquer pessoa que tem conexão com a internet está vulnerável a isso. Somente os jovens, né? E enquanto houver desespero, haverá predadores. E enquanto houver vulnerabilidade, haverá exploração. Mas também, enquanto houver gente que se importa, que alerta, que cuida, haverá esperança de certa forma. Mesmo na noite chuvosa em Itaewon, mesmo com todas essas sombras pairando, ainda há algo que se possa fazer. Por hoje é isso. Obrigado por ficar comigo nessa jornada difícil, nessa chuva que não para. Meus sapatos desses dias todos encharcados. Eu até coloquei pra secar, assim, porque não tá dando, gente. Todo dia chovendo. E deixe nos comentários, né, o que vocês pensam sobre esses casos, né? Já viram algo parecido? Eu me recordo, né, como eu comentei durante o vídeo, do caso dos brasileiros. Mas eu acho que deve ter dezenas de exemplos, né? Tanto aqui na Coreia, né, brasileiros vindo pra cá, que aconteceu alguns anos atrás, e tantos outros, né? E se quiser se aprofundar no assunto, vou deixar as referências das notícias e artigos que usei para fazer esse vídeo. Ainda está acontecendo, ainda estão procurando por coreanos lá no Camboja. E cada vez mais tem coisas muito bizarras. Eu não quis descrever muito, porque senão o vídeo vai ficar muito pesado. E às vezes quando o vídeo fica muito pesado, o YouTube meio que diminui o alcance dele. Então eu quis fazer um pouco mais leve do que realmente é. Que na verdade é bem mais pesado do que isso que vocês viram aqui. Principalmente as descrições do que aconteceram com as pessoas, né? Então se vocês tiverem interesse e estômago, tem os artigos aí e as notícias. E é isso, né, gente? Mais uma vez, obrigado mesmo. O canal está crescendo muito. Muito obrigado pelo apoio. E vocês perceberam, né? Eu vou tentar seguir esse ritmo, né? Fazer vídeos mais leves, mostrando minha rotina aqui na Coreia.
E esses que eu tô fazendo agora, que são temas mais reflexivos, que normalmente eu pego algumas notícias que estão acontecendo no momento, trago para vocês com uma reflexão, né? Às vezes uma coisa mais pesada ou mais leve. E é isso, vou manter esse ritmo. E se quiser me encontrar, estou também no Instagram, que eu sempre abro a caixinha para quem quiser fazer perguntas específicas, também no Threads, onde falo aqui sobre a vida na Coreia. E eu quero agradecer também aos membros do canal. Muito obrigado pelo apoio. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!